Fala, meus amigos e minhas amigas. Eu sou Genésio Adolfo e eu quero continuar relatando sobre aquela viagem ufológica, porém, como eu havia prometido, com mais detalhes. Havia já lançado um ou dois vídeos, mas eu acabei cancelando para colocar em mais detalhes, que eu achei que ficou muito genérico. Bem, o local onde tudo aconteceu foi numa lagoa, porque a minha casa fica 2 terrenos depois, antes de chegar na lagoa, Lagoa do Encanto. Então, um terreno fica muito próximo, tanto que todas as noites eu ia lá pescar a partir de umas 6 horas, 7, porque é a hora do camarão, e eu gostava de jogar tarrafa ali. Então, durante muitas noites, eu ficava imaginando, eu sozinho ali na lagoa, algumas luzes refletindo na água, eu ficava imaginando. Já pensou se aparece um disco voador, como todo mundo fala, que vê, que viu, que... Eu gostaria de passar por essa experiência. Eu iria manter contato, com certeza, não iria ficar com medo, mas sempre imaginei isso. E acabou acontecendo. Não é? Eu estava ali, lendo no meu pomar, já passava das 5 horas da tarde, e eu escutei um zunido muito forte, muito forte. Eu olhei para cima, pensei, deve ser um drone, mas drone não faz um barulho daquele. Era um barulho de quando uma aeronave pousa, aterriza e depois sobe, dá aquele barulho. E quando eu fiquei imaginando, não sabia o que era, eu recebo essas visitas. Como é que eram as pessoas, esses seres? Para não parar de dúvida. Devia medir mais ou menos 1,50 m, 1,60 m, mais ou menos, o máximo. Como eu já falei, eram translúcidos, apareciam as cores, mas eram translúcidos, pareciam uma roupa especial, eu não deu para identificar. O rosto era ovalado sem cabelo, os olhos redondos, não como os nossos, né, mas redondos, o nariz afilado e uma boca, um risco, como a minha, boca de mangá, como a minha companheira costuma falar. Mas muito tranquilos, muito simpáticos, eu não fiquei com medo. Agora, o coração disparou nesse momento. E aí eu olhei, porque eu estava na frente da porta, na calçada, e aí eu virei para trás e fui observar a porta, porque a minha companheira estava dentro de casa, então eu vou tentar fazer algum contato. E de repente não vi mais a casa, não estava mais ali. E aí eles me levaram na frente da lagoa. E ali na frente da lagoa, bem em frente de um gramado bonito, mora um vizinho. Ele tem de 5 a 7 cachorros. E ele não estava, o carro não estava na garagem. E os cachorros não acuaram. Os cachorros estavam sentados, deitados, um tomando água, outro andando pelo quintal. Observei. E não latiu, parecia que não tinha ninguém ali. E ali estava
um grande veículo, uma coisa espetacular, toda iluminada, duas partes, circular, uma primeira enorme e uma outra por cima, parecia um chapéu por cima, preta em cima. E por baixo a iluminação, muitas luzes, muita iluminação. E por baixo daquele grande círculo também. 3 pés, faziam assim, ó, 3 pés de metal que chegava no chão. E aí fui convidado a subir, entrei, me ofereceram lugar para sentar, e aí de repente aquele barulho veio de novo. Eu não senti tontura, não tive problema de balançar, e parecia que eu estava num lugar seguro, lugar firme, sem problema. E de repente a gente foi parar naquele grande pomar, como eu falei no primeiro vídeo. E aí, aquilo que eu vinha pensando, imaginando, aconteceu. E a minha ideia, sempre foi superar os medos, o coração estava saindo pela boca, mas os medos, qualquer coisa parecida. Uma breve discussão sobre uns comentários. Alguém me perguntou se eu acreditava em Jesus Cristo. Pessoal, isso que eu estou falando não tem nada a ver com religião, nada a ver com o que eu acredito, não tem nada a ver com a nossa espiritualidade. Foi um fato, entendeu? Então, outro dado é que eles colocaram bem claro, deixaram claro que não iam fazer nenhum mal, eu não ia sofrer coisa nenhuma de maldade. Eles queriam que eu chegasse nos locais que eles me mostrariam e que eu pudesse passar aquela experiência que eu tenho com meus animais, que eu tenho com as minhas aves, que eu crio galinha, patos, tenho 8 gatos e 2 cachorros. E a gente cuida deles com muito carinho. Todos têm nome, as galinhas têm nome, os patos têm nome, a gente não abate, e o carinho que é, quem já viu os meus vídeos, quem está inscrito no canal, já deve ter visto eu dando comida, dando ração, milho aos meus patos, e eles vêm comer na mão. Então é esse carinho, eles queriam que eu mostrasse como é que eu estava tratando dos meus bichos, o que levava os bichos a gostar tanto de mim. Bem, e a outra situação é que eles queriam mostrar que, apesar de tanta tecnologia que eles têm, apesar de tanta evolução, eles me disseram que a evolução maior é quando eles estão voltando para a Terra. Terra e plantio, árvores, pomar, frutas, sabe? Diversificação de frutas e hortas, e a volta para a Terra. Eles chegaram a um ponto de tecnologia tão evoluído, tão alto, que eles agora estão querendo mostrar a volta. Eles estão voltando para a Terra, se alimentando do que dá na Terra, e não mais usando toda aquela evolução. Ela continua. Eles têm uma tecnologia muito avançada, coisa que a gente vê até em filmes, em desenhos, a gente pôde ver isso em loco. Então, na verdade, a amostra seria de que a evolução maior
é quando a gente está usando a terra para se alimentar, para se desenvolver. Então, seria basicamente essa amostra. E, ao mesmo tempo, que eu pudesse passar alguma coisa sobre como eu cuido dos animais. Muito bem. Então, deixa eu arrumar aqui, que tem um gato aqui brincando com o meu ring light. Então, pessoal, aí a mostra que eles tentaram fazer e me mostraram, dado ao tempo, me mostraram minuciosamente tudo aquilo que eles já fizeram e que eles estão voltando para a Terra para ter mais evolução. Foi o que eles me colocaram. E às vezes a gente pensa que a evolução, que evoluir, que melhorar de vida, precisa tantas coisas, né? A gente acha que precisa de muito. Na verdade, não. Na verdade, precisa de muito pouco para a gente ser feliz. Não precisa muita coisa, não precisa fazer muita coisa. Mas vamos lá. Os detalhes que eu queria mostrar é quando chegamos no pomar, a gente visitou aquele pomar todo, depois me levaram para um outro lugar mágico, maravilhoso, lindo, não que o pomar não tenha sido. Um lugar mágico, aquelas montanhas, olhava para aquelas montanhas, as cachoeiras, aquelas águas, aquele som daquelas águas, coisa maravilhosa. Porém, não caminhei mais, eu estava descalço ainda, mas não caminhei mais. Me levaram para um veículo que cabia apenas duas pessoas, todo de vidro ao redor. Eu entrei naquele veículo com um anfitrião de cor preta. Ele tinha cor, porém era translúcido. Era uma coisa mágica, difícil de explicar, sabe? E aí eu entrei, aquela porta toda de vidro, ela era retrátil, ela entrava por cima, por dentro, por cima de uma... vamos supor, do teto, ela entrava, e aí ali era a porta. A gente entrou, e aí o comando, ela estava no chão, porém ela andava, esse veículo andava por sobre a terra, não tinha rodas. E aí o comando era dado na mão do anfitrião. Ele fazia uns gestos e falava alguma coisa e o veículo começava a andar. Era assim, ó, era para cima, para baixo, para os lados, sabe? Andava para tudo quanto era lado. Quando ele queria que a gente visitasse coisas mais longes, bem mais longe, então esse veículo ia mais rápido. Quando era para mostrar os detalhes, ia muito devagar, a gente quase parando, sabe? Andava assim, pairando, e eu podia ver tudo, todas as coisas. E essas cachoeiras maravilhosas, nós paramos, eu queria sair para andar e sentir aquelas águas, sabe? O frescor daquelas águas maravilhosas. Bebi aquela água maravilhosa, clara, uma água límpida. E aquilo foi me deixando cada vez mais... Eu não sei o sentimento que eu posso explicar, mas era uma coisa assim de perder o fôlego. E aí aquele veículo levava, e junto com o anfitrião, eu estava ali, e atrás dos lados iam outros veículos iguais, nos acompanhando.
O tempo inteiro, o tempo todo, o tempo todo. Eu nunca estava sozinho. Nós, o anfitrião e eu, nunca estávamos sozinhos. Sempre tinha muitos desses seres juntos com a gente. E a alegria, a harmonia, muito incrível. Muitos animais, eu vi muitos animais, porque eram umas lagoas enormes, as cachoeiras, as montanhas e aquelas cachoeiras, aqueles riachos que serpenteavam pelas montanhas, e eu queria botar os pés ali, eu queria parar para botar os pés ali. E os animais ficavam ali na maior harmonia, não esboçavam nenhum tipo de violência, a gente estava muito próximo, às vezes dentro do veículo, às vezes fora, e não tive problema nenhum. Os animais estavam sempre muito próximos. Naquelas lagoas, nos pântanos, vários lugares com pântanos, e eu pude visitar aquilo, estava inebriado, eu estava não consigo explicar o sentimento disso. Maravilhoso. E aí nós saímos dali e fomos fazer um lanche que sempre era servido com muita harmonia nas cores, sabe, umas bandejas muito bem feitas de madeira. Por isso que eu digo, apesar da evolução, da tecnologia hiper avançada, eles tratavam as coisas mais simples com muito carinho. A madeira, as flores, as frutas que eram trazidas, os sucos feitos na hora. Então a gente tomava aquele café da manhã, como diz um amigo meu, o mata-bicho. Então a gente tomava aquele café e depois ia visitando, ia saindo. Era uma cidade. As lagoas, as montanhas, era uma cidade. Então era preciso andar com aqueles veículos. Apesar de que eu andei descalço muito a pé. Descalço e caminhando. E quando era para ir mais longe, aqueles veículos nos transportavam para lá. E quando eu saí dali, a gente chegou na beira de um outro lugar, que eu não vou contar agora, porque senão o vídeo fica muito longo, mas a gente foi servido um almoço com muitas variedades, e aí eu observei, senti que esse povo, essa gente é completamente vegetariana. Eles conhecem o fogo, mas eles usam o fogo para muito pouca coisa, apenas para alimentação, apenas, para mais nada. Não queimam madeira, não queimam as montanhas, não queimam a mata, não põe fogo na mata. É simplesmente para cozer alguns alimentos, para mais nada, em lugar nenhum. Então, fogo, água e terra. Até aqui eu vi essas três coisas. Parece que é um mandala, né? Então, vi essas três coisas muito fortes, apesar de que o fogo não é demasiadamente usado, apenas na alimentação, até onde eu vi. Então pude observar, olha lá, pude observar, curiosidade, né? Eles ficam curiosos para ver o que eu estou fazendo. Então, pude observar essas maravilhas. Aí o almoço maravilhoso, totalmente vegetariano, leite e ovos, por isso é vegetariano, mas em alguns casos, me serviam produtos veganos. Não senti falta nenhuma de carne bovina, não senti falta nenhuma, nem de ave, nada.
Eles não matam bois, eles não matam aves, nada, nenhum animal é morto, é abatido para se alimentarem. Então, pessoal, quero dar um abraço a todos e a todas, fiquem bem, mande mensagem de carinho, a gente precisa formalizar cada vez mais e formatar nossa vida, suplantando todos os tipos de dificuldades e centrando-se apenas no carinho, na compreensão, no amor, no amparo, no compartilhamento das coisas boas. Eu quero desejar a todos e a todas que fiquem bem, tá? E quem não é inscrito no canal, que eu tenho mais de 70% das pessoas que estão aqui no canal, que visitam, não são inscritos. Não custa nada, é grátis. Vai ali, dá uma likeada ali no canal, compartilha, faz um esforçozinho para se inscrever, para que a gente possa acompanhar essa minha viagem. Um grande abraço, até o próximo vídeo.